Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? Honra desde as 19 horas assistindo o jogo de futebol, né? Rodada dupla dos times aqui de Salvador, né? Aqui da Bahia. O Bahia jogando a partir das 19 horas na Arena Fonte Nova e o Vitória a partir das 20 jogando lá no Itaquerão, estádio do Corinthians, né? Vamos falar a princípio do Bahia, que fez um grande jogo, né? Não começou muito bem, é verdade. A equipe do Juventude surpreendeu até o Roger Machado, né? Ex-treinador do Bahia, surpreendeu a equipe do Rogério Ceni nos primeiros 15 a 20 minutos, com a marcação individualizada e lá na frente, né? Adiantou suas linhas, dificultando a saída de bola do tricolor, mas a partir dos 20, 25 minutos, claramente a equipe do Juventude já começou a baixar suas linhas, já não conseguiu mais acompanhar e ter essa volúpia, né, no condicionamento físico para marcar em cima a equipe do Bahia, e aí a partir daí só deu Bahia, né? Até no início o Juventude teve uma chance boa com o Gilberto, com o Jean Carlos também, que chutou de direita uma bola, mas o Bahia logo em seguida, a partir dos 20, 25 minutos, né, começou a entrar no jogo e começou a ter aquele volume de jogo que a gente acostumou a ver a equipe do Bahia, principalmente jogando na Arena Fonte Nova. E aí foi para cima do Juventude, criou várias oportunidades, principalmente nos pés do Everaldo. O Tassiano teve uma chance boa, mas o Everaldo teve 3 ou 4 boas bolas para poder finalizar e abriu o placar para o tricolor. O Everton Ribeiro um pouquinho abaixo do primeiro tempo, assim como o Cauli, errando muitos passes, e aí ficou por conta do Tassiano e principalmente do EV, né, as grandes chances do primeiro tempo, mas acabou tendo, na verdade, o Juventude aos 46 primeiros minutos do primeiro tempo, a grande chance clara do primeiro tempo, onde o Lucas Barbosa, né, recebeu uma bola muito bem colocada, colocou por cima do Marcos Felipe, e aí o Gabriel Xavier foi o cara do primeiro tempo que salvou a bola em cima da linha. Poderia ter aberto o placar para o Juventude nesse jogo de lá e cá, né? O primeiro tempo foi muito movimentado, as duas equipes jogando e deixando de jogar, o Juventude dando muito espaço para a criação de jogadas da equipe do Bahia, mas o Bahia tendo dificuldade lá no último terço, né? Aliás, na finalização, né? Como eu falei, o Everaldo teve algumas chances, o Tassiano teve, o Cauli depois teve, mas acabou 0-0 o primeiro tempo e o Bahia não fez substituições no intervalo, é verdade. O Rogério preferiu manter o time que começou, e aí o segundo tempo não, aí o segundo tempo foi totalmente do Bahia. É claro que quando se trata de jogo equilibrado, quem que faz a diferença são os craques, são os caras que pensam mais rápido. E aí começa uma jogada com o Caio Alexandre, que para mim foi o grande jogador da partida, toca a bola pro Everton Ribeiro entre as linhas do Juventude, o Everton Ribeiro dá uma bola açucarada pro nosso querido Tassiano, que se posiciona bem, que dá opção para quem vem de trás e acaba chapando no lado contrário do goleiro Gabriel, fazendo 1-0, deixando os 42 mil pessoas, os 42 mil torcedores do Bahia um pouco mais aliviados, porque afinal de contas era um time que a gente não imaginava que fosse dificultar tanto, principalmente como foi no primeiro tempo. O Bahia continuou atacando, continuou em cima, continuou com muita posse da bola. O Juventude já não tinha mais perna para acompanhar a equipe do Bahia. O segundo tempo foi totalmente do Bahia. Acabou fazendo 2-0, né? E aí, graças ao nosso Cauli, merece, né? E a comemoração demonstrou o quanto ele é querido, quantos jogadores gostam dele. Uma jogada no Juba, estica muito a bola. O Tassiano ganha na velocidade, rola para trás. O Jean Lucas, né, que também é craque, ajeita a bola pro Cauli fora da área, ele domina e chuta no cantinho do goleiro, dando números finais, 2-0, Bahia mais uma vez invicto, né, mais uma vez ganha seu jogo dentro da Fonte Nova, não perde sob o comando do Rogério Ceni nenhum jogo na temporada 2024, invicto no Campeonato Brasileiro, e aí tranquilizou, né, de vez aquilo que parecia ter uma noite no primeiro tempo mais complicada, mas aí não. Aí o segundo tempo o Bahia tomou conta, passeou. É verdade que com as substituições
o jogo caiu muito de rendimento, né, de qualidade. O Bahia começou a errar muitos passes, mas mesmo assim o Caio Alexandre deixou o querido Ademir, só ele e o goleiro. Ele teve a infelicidade de, quando foi tirado o goleiro, a bola adiantou demais, ele acabou saindo com bola em tudo. Poderia ter feito 3-0. E aí, gente, só pra gente ter uma noção, o Bahia tá na mesma pontuação de Palmeiras e Botafogo, só perde no saldo de gols, tá 2 gols atrás. Então, se o Bahia acelera um pouco mais, o Juventude já entregue no segundo tempo, a gente percebe, né, nas mudanças, a qualificação, a qualidade dos jogadores que entraram no Bahia, elas são muito superiores à do Juventude. Então poderia ter aproveitado um pouco mais esse tempo aí, tinha 30, 35 minutos para esses jogadores fazerem a diferença, conseguirem aumentar esse saldo de gols. Mas a verdade é que o jogo caiu de produção, caiu de nível, acabou ficando 2-0, mas eu acho que o torcedor que foi à Arena Fonte Nova sai feliz, sai satisfeito. O Bahia se mantém o 100%, se mantém na ponta da tabela e agora enfrenta um Palmeiras de igual para igual, times mesmo nível, qualificadíssimos, mesma pontuação. É lógico, a grama sintética lá do Allianz Arena dá um pouco de favoritismo para o Palmeiras, mas a verdade é que o Bahia precisa também criar aquela mentalidade que a gente fala para jogar fora de casa, e tenho certeza que vai acontecer isso contra o Palmeiras no final de semana. Já o Vitória enfrentou o Corinthians na Neoquímica Arena. O Corinthians começou, parece que o tal do Garro, né, resolveu jogar justamente hoje, acertou uma paulada de fora da área, fazendo 1-0 logo no início. Logo em seguida o Vitória perde o Caio Vinícius, que já jogava improvisado. Carpini é obrigado a colocar mais uma improvisação, coloca o Cáceres e traz o William Lepo para ser zagueiro. Já jogava com uma improvisação aqui na ala esquerda, né? Ele preferiu jogar com a dobradinha ali, Lucas Esteves e o PK um pouco mais à frente, né? À frente da linha. Mas o Vitória jogou também bem, tecnicamente, tendo posse de bola, com volume de jogo, e conseguiu empate, né? Graças a Deus, o nosso Alejandro, que é um jogador muito dedicado, muito esforçado. Depois de um bate-rebate, a bola bateu no Mateuzinho, sobrou para ele, ele fez um golaço de esquerda, dando aí a esperança, né, ao Vitória de conseguir pelo menos um empate jogando lá no Neoquímica Arena. Mas aí o escanteio pro Corinthians é aí uma coisa que chama atenção. Gente, tem que ter algum jogador do Vitória no rebote. Não dá para o Leão Oliveira tirar de cabeça, e o Garro está completamente sozinho na entrada da grande área. Acertou uma porrada lá no ângulo, indefensável para o Lucas Arcanjo, dando números finais ao primeiro tempo, né? O Corinthians 2-1, estádio lotado, torcida incentivando demais. O Corinthians que não vive um bom momento, né? Um bom momento, muitos jovens, um treinador improvisado. Mas a verdade é que no segundo tempo o Corinthians abdicou de jogar, deixou de jogar. O Vitória, com suas alterações, principalmente o Janderson, que entrou muito bem, criou algumas jogadas, foi um cara que não tem medo de errar, tem personalidade, e foi através dele uma jogada pelo lado esquerdo que acabou batendo na mão do jogador do Corinthians aos 48 minutos do segundo tempo. O Alejandro, personalidade, pegou a bola, fez o segundo gol dele, depois de 14 rodadas, faz 2 gols num jogo só. E aí o que parecia, né, ser uma noite maravilhosa para o Vitória, porque você pontuar mesmo um Corinthians numa fase ruim, jogando lá em São Paulo, era um resultado maravilhoso. Mas aí o Lucas Arcanjo, que tinha acabado de fazer uma baita defesa numa cabeçada do Kaká, né, fez uma defesaça, conseguindo manter ali o 2-2, a última jogada do jogo, escanteio, ele erra o soco, né, dá o soco para cima, e aí o próprio Janderson, que foi o cara que melhor entrou nas substituições do Carpini, cabeceia a bola para o meio da área, sobra para um Giovani, um garoto jovem, tinha acabado de entrar também, acerta uma paulada no meio do gol, fazendo 3-2 para o Corinthians, transformando aquilo que poderia ser uma noite, né, de alívio, de inspiração pro Vitória, ter jogado bem, jogado de igual para igual lá contra o Corinthians, né? O time com personalidade, com dificuldade, é verdade, no último terço, a gente tem batido nisso, mas do meio para trás, jogadores com personalidade, né? Sem medo de errar, atacando a equipe do Corinthians, não criou grandes chances, mas foi um time aguerrido, foi um time com vontade, foi um time que buscou o resultado, né? O Zé Hugo entrou até fazendo uma fumacinha lá pela direita, o Janderson entrou bem pelo lado esquerdo, aí entra o Dudu
muito claramente fora de ritmo. No primeiro lance toma cartão e aí o Vitória deixa escapar um pontinho que poderia ser importante para essa caminhada, para essa saída dessa zona, né? Porque daí você segurava o Corinthians lá atrás, não dava oportunidade para o Corinthians subir e fazia um pontinho fora de casa para enfrentar agora o Criciúma com grandes possibilidades de pontuar. Mas um erro individual ali, primeiro do Lucas, depois do Janderson, acabou dando a oportunidade do Corinthians acertar um chute, fazer 3-2 e o Vitória volta sem pontuar de São Paulo. Uma pena, né? Vitória se mantém na 16ª posição com 12 pontos. O Bahia é o 4º colocado junto com o Palmeiras e o Botafogo. O Palmeiras acabou empatando, estava perdendo 2-0 do Grêmio. Mas essa é a realidade do futebol, desse momento feedback, desses dois jogaços que eu tive o privilégio e a alegria de poder assistir, torcer pelos dois. Torcida do Bahia vivendo um momento, como eu tenho repetido inúmeras vezes, momento mágico do seu time, e o Vitória buscando ali, né, a primeira volta à Série A, buscando ali se manter entre esses times que ficam fora da zona de conflito, que é a zona do perigo e zona do rebaixamento. Então, esse é o momento feedback dos jogos da dupla Bavi. Você gostou do vídeo, compactuou as minhas ideias aí, deixa seu comentário se você acredita ainda na saída desse momento do Vitória lá de trás, e se você acha que o Bahia se mantém entre os primeiros até o final do campeonato. Deixa seu comentário, deixa seu like também, não custa nada, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, tá certo? Muito tempo falando, 12 minutos, tempinho bom para você se inscrever no canal e ficar aqui com a gente, porque só aqui tem um momento feedback. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.